Show. Esse aqui é o segundo vídeo, né? Ainda do capítulo 1. Tô fazendo de novo, pra não ficar um espaço gigante de vídeo. E, enfim, vamos falar da função superior e inferior. O nome superior e inferior não é porque uma melhor do que a outra, não tem nada a ver. É simplesmente porque o como você mais usa uma função, você decalca a outra. Só. E essa aqui, ela começa a ter as mesmas propriedades do que a dominante, porém com uma finalidade no sujeito inversa. Como assim? A nossa consciência é aquilo que faz com que a gente saiba que a gente é vivo. Eu sei que eu tô vivo porque eu tô consciente. Penso, logo existe. Uma parada meio assim. E o pensar é uma referência da consciência. Logo existe. Essa vida, essa força, essa vontade, essa potência, libido que tem na consciência, que a gente sabe que tem, existe também no inconsciente, de modo autônomo. É como se fosse uma segunda vida que a gente não sabe que tem, mas existe dentro de nós. E às vezes, por um blefe, por uma palavra, por um erro falho da gente, a gente descobre uma coisa que a gente descobre de nós mesmos. Então, a função superior e inferior, elas têm as mesmas propriedades, são vivas igualmente, são fortes igualmente. A diferença é que uma está decalcada pela consciência, pela nossa consciência, e está lá escondida, vivendo a vida dela, passando... Nada passa em branco, mas pela consciência passando em branco. Enquanto uma é aquilo que a gente brinca, fomenta, modifica, molda, a gente faz tudo com ela, a nossa vida, nosso eu, é a consciência. A função superior e inferior é isso. Ele definiu a diferença de racional e irracional. Quando ele fala racional, não é porque um tipo irracional ele é guiado por burrice, tem nada a ver. E burrice não é uma coisa que... E burrice não é algo que tenha a ver com falta de intelecto. Burrice não é uma coisa que tenha a ver com não saber fazer alguma coisa ou incapacidade. Isso, a incapacidade de agir, isso não é burrice, tá? Isso aqui pode ser incompetência. Burrice é uma coisa 1000 vezes maior. Então, assim, todo mundo tem a capacidade de ser competente, de absorver informação, de entender de maneira cognoscível. E o tipo racional não é melhor ou pior que um tipo irracional. A chave aqui é outra. A chave aqui não é pelo que a pessoa faz, não é pelo que a pessoa cotidianamente pratica. Eu esqueci de fazer isso, eu esqueci de fazer aquilo. Não é sobre isso. Não é sobre também... eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Se eu sou advogado, logo eu sou um tipo lógico. Se eu sou médico, eu sou um tipo... Não é sobre o que você faz. E sim um descobrimento de si mesmo. Aquilo que eu falei no vídeo anterior. É sobre descobrir sua vontade, descobrir sobre seu desejo, sua potência. Uma coisa que Jung fala é que fazer uma visão tipológica não é fácil, não é brincadeira. Porque a pessoa, antes de querer saber o tipo dela, ela precisa ter uma limpagem dentro de si, para que a pessoa de fora compreenda. É como se fosse uma parábola de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fala assim, Jesus Cristo. A gente tem que lavar primeiro, acho que é assim, a gente tem que lavar primeiro o copo por dentro, para depois lavar por fora. Porque quando você lava por fora, é mentira, porque dentro tá sujo. Não tem como você, enfim, sabe, entender? Não tem como você funcionar, ajudar. Então é uma mentira, é uma hipocrisia. É basicamente isso que o Jung quer dizer. Para você saber o seu tipo, você tem que fazer uma lavagem dentro de você. Uma lavagem em si. E isso é muito forte. Para que fora suas reações sejam mais limpas, saudáveis, espontâneas possíveis, e você entenda a sua vontade e você não fique confuso com seus próprios devaneios. Então vamos lá. Um tipo racional, ele tem a vontade, vontade, potência, enfim, movida pela reflexão. Tanto o tipo sentimento, a reflexão aqui é sobre prazeres subjetivos nos seres humanos ou no humano, e no tipo pensamento é sobre como as coisas funcionam de maneira categórica para ele ou no mundo de maneira bem extrovertida, de maneira bem objetiva, sem considerar realmente o sujeito. O pensamento racional reflexivo, ele é linear, o sentimento e o pensamento,
Eles são uma aglutinação de constelações que o indivíduo possui para entender tal coisa. Então, a gente vê realmente possui uma linearidade e um conjunto de informações. Então, eles são meio duros, né? Todo tipo reflexivo é meio regrado, é meio sério, assim, ele tem uma forma. O irracional, ele não vai ter uma aglutinação de constelações informacionais de maneira fria, ele não vai ter isso. O tipo irracional, ele vai pegar a informação pela substância que a informação veio, pelo substrato que a informação veio. Então, um exemplo clássico do tipo sensação é, por exemplo, quando você dá um papel para ele, ele vê o papel. E o que é o papel? O papel é isso aqui, um negócio branco que eu rabisco, que eu amasso, que eu jogo e gera alguma coisa na outra pessoa. Então, simplesmente é o que é. Eu não vou dizer que isso aqui é uma folha A4, eu não vou categorizar o papel, simplesmente é. Um tipo intuitivo olha o papel e não vai olhar de maneira como o que é, mas simplesmente o que veio na cabeça dele, de maneira imaginativa. Então, qual foi a intuição que eu vi? Eu olhei o papel e eu pensei, posso fazer um avião com isso. Eu posso construir uma cidade de papel. Eu posso fazer... Ele vai desdobrando de maneira gigantesca as possibilidades na cabeça dele. E essas possibilidades são simplesmente imagens. E as imagens são o que são. Não tem uma reflexão, não tem uma categoria, simplesmente é o que é. No caso do intuitivo, de maneira subjetiva, né? De maneira, uma imagem que veio. E no tipo de sensação, o que é. Simplesmente um substrato, simplesmente o suco. É o que veio e acabou-se. Pronto. O intuitivo, ele vai captar o mundo interior e o tipo sensação, ele vai captar o mundo exterior. Show. Vamos falar agora da função dominante e seu absolutismo e os equilíbrios das funções auxiliares, tá? Para depois chegar na função inferior, que eu vou falar só as propriedades da função inferior. Função dominante. Jung percebeu que não tinha como você ter duas funções dominantes ao mesmo tempo. Não existe isso. Não tem como você ser um NE e um TI dom ao mesmo tempo. Não existe isso. Para com isso. Não existe isso. A função dominante, ela é completamente absoluta. A não ser que você seja um fragmentado e você tenha vários tipos de eu diferentes. Aí múltipla personalidade é uma coisa. Para cada personalidade, para função cognitiva. Não é isso. Você é um sujeito, você é um só. Você tem apenas um eu. E esse eu é a função consciente, é a dominante, completamente absolutista, não tem outras ao redor dela, só ela. E existe o inconsciente, que é uma outra coisa geral, lá atrás, bem um outro extremo, e ela é a função inversa à dominante. Só. Então, o que seria basicamente as funções auxiliares? Eu vou desenhar num papel o desenho que tem no livro, muito bom, tá? Eu não sei, não tô achando minha caneta, não tô achando caneta. Olha que sacanagem. Cara, eu não achei caneta, cara, mas eu achei um piloto e vai dar bom. Vai dar bom. É um norte. É uma bússola. É interessante pensar uma bússola por quê? Porque Jung disse que as funções cognitivas não são tudo que o ser humano tem na psique. Mas ele disse que não conseguiria fazer uma sessão de terapia sem saber a cognição da pessoa, sem saber para onde ela está se direcionando. Realmente é como se fosse uma bússola. Diferente do que a gente está acostumado a ver na comunidade tipológica, de que as funções cognitivas elas são meio tipo decaindo assim, né? A gente vai tipo dominante, auxiliar, terciária e inferior. Aqui não, aqui é um círculo, mostrando também simetria entre as funções, para ter esse pensamento simétrico também na cabeça. Aqui tem a S de superior, aqui tem a I de inferior, e aqui tem funções auxiliares, simplesmente assim. Então, a superior e a inferior têm a mesma potência inversa, e auxiliares, não diria a mesma potência inversa, porque elas estão numa reta, mas têm a mesma força de ajuda para a superior. Porque a dominante, ela tem
o seu entendimento absoluto, e as funções auxiliares, elas são meio subconscientes, eles estão aqui para processar ou ajudar o que é dominante vier. Então, vou dar um exemplo de como funciona esse modelo. Se você é um tipo irracional dominante, ou seja, um intuitivo ou um tipo sensação, suas funções auxiliares, elas têm que ser racionais. Porque elas vão, então são racionais e fracas, né? Porque são duas funções. Elas vão dar um equilíbrio para a sua cabeça, que é a função intuição e sensação. Se você é um tipo racional dominante, ou seja, um tipo pensamento ou sentimento, suas funções auxiliares são intuição e sensação. Com a mesma força, tá bom? E como funciona a inferior? A inferior é o inverso da dominante. Se você é um tipo pensamento, não tem como você ser um tipo pensamento, simplesmente falar o que é de maneira objetiva e nesse momento que você está falando o que é de maneira impessoal, você querer dizer o que aquilo significa para você. Não existe isso. Não existe pensamento e sentimento ao mesmo tempo. São forças opostas. Um existe sem o outro. Só. Então, esse é o modelo, tá? Um existe sem o outro. A força dominante, ela é realmente absolutista. As auxiliares são meio que, tipo, subconscientes. Elas estão, tipo, quebrando ali e aqui. E elas ajudam desse modo. Uma observação minha sobre as funções auxiliares, né? A gente sabe que a função auxiliar de energia oposta à dominante, ela é a que mais lhe ajuda, ela é a que mais lhe processa, a que mais lhe dá equilíbrio de maneira consciente. Se você é, por exemplo, um irracional extrovertido, um SE ou um NE, a sua função auxiliar, sendo racional, ela tem que ser introvertida. Porque se você está olhando demais para o mundo aqui fora, você tem que equilibrar com algum entendimento interior. Só isso. Enquanto a outra função racional, já que são duas, vai ser a contrapartida dessa aqui. Então você tem tanto uma função irracional introvertida, quanto uma função racional extrovertida, sendo você um NE e um SE. Se você for um reflexivo introvertido, ou seja, um TI e um FI, você vai ter funções auxiliares irracionais, tanto uma introvertida quanto outra extrovertida. O que eu queria dizer é que é o seguinte, a função auxiliar que tem a mesma energia do que a sua dominante, ela pode ser a que mais lhe atrapalhe. Ela pode ser realmente uma função meio quebrada, porque não tem como ter duas funções extrovertidas assim, sabe, iguais, né? Por conta do absolutismo da dominante. Então, se você é um intuitivo extrovertido, NE dominante, você pode ter como funções auxiliares uma FE ou uma TE. Se você tem FE, você é um ENTP. Se você tem uma TE, você é um ENFP. Então, quando você começa a usar a FE sendo um NTP, pode gerar um problema, porque não tem como extroversão e extroversão ao mesmo tempo. Se você é um NFP e você começa a usar a TE, que é uma das suas auxiliares, não vai dar muito bem, porque você tem como dominante uma extroversão. Extroversão com extroversão não faz sentido nenhum. Isso se chama looping. É um pensamento confuso no sujeito. Enfim, esse é um adendo que eu queria dizer sobre as funções auxiliares, né? Pois bem, vamos falar da função inferior. A função inferior, ela é desconhecida, né? Como eu falei aqui 1000 vezes, ela é lenta e ela é primitiva. Sobre ser desconhecida, eu já falei como, porque é inconsciente. Sobre ser lenta, é porque você desconhece, ora bola. Então, como você vai processar uma informação que você desconhece? Tem um vídeo muito bom, muito bom. É tipo, a vida de um analfabeto. E tipo, assim, a pessoa não sabe ler. Aí mostra tipo, o cotidiano dessa pessoa. Aí, tipo, tudo é embaçado. As letras são embaçadas. Tipo, o livro aqui teria, tipo, as letras tudo bagunçadas. Ele olha o livro, ele não entende. É tipo, ele segue a vida dele, mas ele é analfabeto, isso é muito triste, porque ele não consegue interpretar, ele não consegue absorver, ele não consegue entender as informações que esse mundo manda, porque ele é analfabeto. A função inferior é o nosso analfabetismo.
É uma informação que vem do mundo e você não vai entender. Se você entender, é de modo muito primitivo ou lento. Então, tipo assim, a gente, como seres humanos, nós temos vários campos e áreas para dominar. Valores, pensamentos, enfim. Não tinha como nós sermos, ao mesmo tempo, tudo de uma vez. Ou seja, eu, Abner, eu sou um tipo de intuição, sensação, pensamento, sentimento. Não existe isso. Seria enlouquecedor. Então, enquanto eu sou um tipo de pensamento, existe outra pessoa que é sentimento. Enquanto uma é intuição, existe outra que é sensação. Cada um vai absorvendo uma área da vida que consegue captar. Então, você tem uma outra vida que você nunca terá. Ou quando você tiver, a partir de um certo acontecimento que eu vou explicar, vai ser uma revolução para você. Então, perceba que a função inferior é uma contrapartida nossa que a gente nunca vai ter acesso ou dominar de fato. É uma coisa que uma outra pessoa pode fazer pela gente, porque ela é a nossa função inferior e a gente é burrão nela. A gente não consegue enxergar ou processar. Se você pergunta para um tipo de pensamento o que ele sente, ele é capaz de devolver um conceito para você, ele é capaz de devolver um pensamento para você, ele é capaz de devolver uma coisa categórica, ele é capaz de dizer tal, 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 tal. E ele vai notar, depois de um certo tempo, que aquilo que ele disse não é o sentimento original que ele tem. Ele não vai conseguir entender o sentimento que ele tem, o que é importante para ele e o que não é. Ele não consegue pôr um significado de maneira sólida para ele, ou linear para ele. Ele não consegue dizer o sentimento, é muito difícil. Então você pede para um tipo de pensamento extrovertido, um tipo TE, falar o que ele sente, o que é importante para ele, é capaz dele lhe dizer, sei lá, semana que vem, se ele lembrar, que ele vai esquecer, porque ele tá nem aí pra isso. Entendeu? Ele fica lá passando por meia hora, meu Deus, o que eu sinto. Isso é uma coisa absurda. Se você pede para um tipo intuitivo, preencher um formulário, ou fazer uma atividade, ou lavar uma louça, ou fazer arrumar uma casa, ou fazer uma coisa, é capaz dele fazer só de meia-noite. Tu pede pro tipo intuitivo arrumar a garagem de manhã, ele vai ter a disposição e a força para fazer de noite. Porque a função cognitiva que mexe com coisas práticas, a realidade, as coisas cotidianas, é a sensação. Coisa que o intuitivo é a sensação. Coisa que o intuitivo não tem. Ele não consegue fazer isso. É bem merda. Pronto. Aí entendeu isso. A parte animal é porque é o seguinte. A função cognitiva dominante, ela nos põe uma sensação de ego. Quase no sentido assim, meio que freudiano mesmo. Aquilo que a gente é, ou aquela função de super-ego, aquilo que a gente deveria fazer, aquilo que nos demanda por vontade. Não é a mesma coisa no negócio freudiano, tá? Não é super-ego, um ego, não é isso não. Tô querendo só dizer uma analogia para entender mesmo a situação. Enquanto a função inferior, ela é animalesca, analfabeta e primitiva. Então você age de maneira desajeitada com ela. É aquilo que escapa de uma forma meio ríspida ou meio agressiva. Então ela dá um exemplo assim, que se você pede para um tipo sentimental extrovertido, seja um FE dom, aquela mulher muito carismática, que entende muito bem as regras sociais, como se encaixar na sociedade, aquilo que é realmente ajeitado para o povo, é capaz de ir no enterro, ela ir no enterro, e ela não gosta do morto, e ao invés dela falar meus pêsames, ela solta um graças a Deus, sem querer, sem inconsciente, né? Simplesmente sai. Ai, graças a Deus que ele morreu. Eita, desculpa aqui. Ele disse era meus pêsames, desculpa. Pois é. E vai sair um graças a Deus, bem agressivo, graças a Deus. Parece que ela solta uma libertação, assim, tá preso dentro dela, graças a Deus, que bom que ele morreu. Aí o povo fica olhando pra ela assim, ela, desculpa, confundi. Então, assim, são coisas que a gente se inibe e a gente precisa se tratar pra fazer isso. Uma outra ocasião é dos tipos intuição, que eles têm sensação baixa. A Von Franz comenta de que quando ela estava vendo os pacientes dela que eram intuitivos se espreguiçando no sol, eles se espreguiçavam tipo assim de barriga aberta e giravam. E ela se lembrou de gatos, como se eles se espreguiçam que nem gatos. Um tipo de sensação se espreguiça lá, faz assim, e se alonga e vai embora. O intuitivo não, ele fica lá, ele fica meio desajeitado. Então, ele age como se fosse um gato. No livro da Von Franz, ela vai usar muitos animais como referência para dizer o modo primitivo e animalesco dos sujeitos lidando com as funções inferiores. Ela vai dizer que um TI inferior parece que tem um processo comparativo, intelectivo
é que nem o de um cachorro. Ela vai dizer que um tipo intuitivo inferior, ou seja, um S dominante, ele parece um cachorro tentando farejar um lixo. Tipo, a intuição é uma função cognitiva ligada ao cheiro, ao olfato, aquilo que, aquilo que não tá aqui na sua cara, mas você captou de alguma forma. Ela dá um exemplo de uma historinha, acho que é Jung que dá, de uma mulher que entra numa sala e faz: tem ratos nessa sala. E ninguém tá vendo rato nenhum. Ela fica: tem ratos. E ninguém tá vendo rato nenhum. Ou seja, ela não tá mexendo com algo concreto, objetivo na cara dela. E semana que vem aparece ratos andando pela casa. Ou seja, ela previu, ela viu o futuro. Então, quando a Von Franz vai falar do intuitivo, ela fala que tá sentindo um cheiro de um lixo. Então é aquela pessoa que tem um monte de paranoia. Ai, eu vi o horário aqui, 333, isso vai acontecer. Ai, eu bati a cabeça num galho, significa que a minha mãe vai morrer. Eles preveem o futuro de maneira muito tosca. É um cachorro farejando um lixo. O tipo, sensação baixa, é um gato de rua, assim, animal, meio... O tipo sentimento, sei lá, eu não sei o que ela fala do sentimento, sei lá, deve ser uma pedra. Pensamento dominante e sentimento inferior deve ser, sei lá, uma pedra. Ela fala do tipo, lembrei, ela fala do tipo pensamento introvertido dominante, sentimento extrovertido na inferior. E ela fala que parece um cachorro devoto, que o sentimento sai como um cachorro que abana o rabo, sem perceber. Quando você fala pro cachorro: ei, cachorrinho, o cachorro começa a abanar o rabo assim, o cachorro nem percebe que tá abanando o rabo. Aí o cachorro já mostra que tá gostando do carinho, né? O FE inferior, né, o TI dominante, ele é um cachorro que abana o rabo assim, sem perceber. O sentimento dele é de maneira espontânea, primitiva e frívola. Como se fosse uma lava de um vulcão, diz a Von Franz sobre o FE inferior. Pois bem, é isso. Outra característica da função inferior é o anima animus, que é essa completude que nós temos como sujeitos. Então, por exemplo, um homem extrovertido deseja uma mulher introvertida. Um homem intuitivo deseja uma mulher sensação. Pensamento, sentimento. A gente se atrai por aquilo que a gente não tem. Aquilo que nos falta é o ponto de partida para a atração. O problema é, nós somos seres faltantes que damos para os outros a nossa falta e os outros nos retribuem com a sua própria falta. E a gente fica nesse vácuo. Então, esse anima ânimos é notado de dois modos em um casal. Quando eles estão fazendo coisas da vida de cada um e se ajudando sem perceber. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E quando eles voltam para um para o outro. Eles percebem que às vezes o tipo de pensamento não fala a língua do sentimento. O tipo de sentimento não entende a língua do pensamento. Eles ficam falando palavras meio que analfabetos um pro outro. Ninguém se entende porra nenhuma. Quando eles viram para cada um, eles veem a falta dos dois. Eles veem o analfabeto, né? A língua tá embaçada. Então, o amor é gerado por essa falta um dos dois. Que querem se aglutinar, porém, existe uma coisa que os repulsa. E é esse vai e vem que vai formar esse anima-ânimos do casal, a atração e a repulsão da função inconsciente e inferior. Na vida cotidiana, o exemplo muito bom é o rei e a rainha. A rainha, ela vive no mundo dos sentimentos, dos valores, e ela governa o mundo, aquele reino dela como ninguém. O rei domina a lógica de maneira excepcional e o país dele é perfeito e muito bem controlado. Quando você bota a rainha para governar o do rei e o rei para governar da rainha, ele sabe fazer porra nenhuma e tu se desgoverna. Um é melhor do que o outro? O pensamento é melhor que o sentimento? Não é. Eles apenas dominam áreas diferentes. E é isso que vai fazer com que eles cresçam juntos, cada um entendendo a partir de sua área. O problema é que a gente não pode viver a vida simplesmente de modo unilateral. Ou seja, fazendo aquilo que a gente só sabe fazer. Pensamento com pensamento, sentimento com sentimento. Isso não pode ser feito. Porque senão você vai ter problemas muito sérios com a sua inferior. Entendido que o anima ânimos, né? Ela é isso mesmo, né? Aquilo que a gente se atrai, extroversão, introversão, ajuda, enfim. Mas quando se volta, se encara os papos vazios. A inferior é uma vida não vivida. Há um problema quando a gente vive de maneira unilateral e é difícil para entender ela por conta de vários fatores que eu já citei. A vida não vivida é aquela coisa assim que eu vou relatar para vocês um acontecimento meu. Eu sou um tipo intuitivo, extrovertido, eu sou um NE-dom,
e eu tenho SI muito baixa. E eu já percebi que muitas vezes, quando eu começo a fazer academia, ou quando eu começo a me tratar, eu sinto que eu, sei lá, eu tô, tipo, super saudável. Sendo que eu bebi uma água. Quando eu faço uma academia pela semana, eu acho que eu tô, tipo, o gostoso. Então, existe um exagero com as informações corpóreas, das minhas sensações introvertidas. Existe esse exagero muito clássico. Então, quando eu começo a fazer essa outra vida que eu nunca testei fazê-la, pra mim é encarar a vida de outro modo. É você encarar a vida de um outro parâmetro. É você se engrandecer, é você se estender. Jung fala uma frase que é assim: você não vira uma pessoa iluminada entendendo a luz, você vira uma pessoa iluminada entendendo as suas trevas. Quando você dá um despertar, como Jesus disse, lavando o copo de dentro para fora. Então, encarar a inferior é encarar o desconhecido, é você perceber que você não entende nada sobre você, que você viver uma vida a partir das idealizações, da sua função do ego, das suas funções conscientes, é uma grande bobagem. É muito mais provável que você faça escolhas e erre sem que você queira ter feito aquilo. É bem provável. É bem capaz de você gostar de uma mulher, gostar de um cara que não seja o certo conscientemente para você, mas é aquele cara que te dilacera, que você é apaixonada, porque é isso que funciona no mundo da função inferior. O mundo da função inferior funciona sem o nosso domínio. E é uma vida que você pode experimentar e entender de maneira terapêutica, já que vai melhorar a sua vida cotidiana em geral, e, enfim, até sua alma, como promete Jung. Esse último capítulo aqui, que é descer devagar o entendimento dela, Jung disse que não é possível você chegar numa pessoa e pedi-la para que ela entenda de uma vez o problema dela da função inferior. Não tem como. É aquela coisa assim, você tá conversando com a sua amiga e você nota que aquele cara que ela gosta é ruim para ela. Aí você fala pra ela, esse cara é ruim. Aí você nota que ela não entende. Você nota que ela não tá entendendo que aquele cara é ruim. Aí depois de 2 anos, aí ela se fode, aí ela entende tudo, aquele cara não presta pra mim. Aí você fala, eu avisei. Um psicólogo não pode fazer, eu avisei. Mesmo que você saiba na primeira consulta o que a pessoa tem, ou qual é o problema dela, ou a gripe da inferior, ou seja, as neuroses, se a pessoa estiver dominada por uma neurose ou por uma coisa egoísta, mesquinha, não tem como você fazer com que ela se perceba tão facilmente. O copo só é limpo de dentro para fora. Pois é. Então, se uma pessoa é intuitiva e a sensação é inferior, você não pode dizer para ela que o problema tá em tal categoria da realidade. Ela não vai entender. Tem que demorar um certo tempo com a pessoa. E ela fala que é melhor você começar abrindo-se com o paciente pela função dominante e você vai decaindo nas funções auxiliares. Começa pela dominante, você vai decaindo nas auxiliares, vai abrindo a pessoa, vai fazer com que a pessoa perceba as informações que você quer passar para ela, mas do jeito que ela consegue captar, pela sensação, pela dominante ou pela auxiliar. Você vai decaindo até, pum, chegar na inferior, até sair-se de uma vez. Pois é, gente, eu fiz um resumo em 2 vídeos, né? Eu espero que tenha sido fácil de entender, ou claro de entender, espero que não tenha sido tão repetitivo. Mesmo que eu tenha falado várias palavras iguais, eu falei para fixar mesmo a ideia. Pois bem, o próximo vídeo que eu vou fazer será dos tipos racionais, ou seja, eu vou falar do pensamento extrovertido, TE, sentimento extrovertido, FE, pensamento introvertido, TI e sentimento introvertido, FI. E as suas funções inferiores. Pois bem, é isso. E fique com Deus, cara. Valeu. Tamo junto.